Oi, gente. Hoje a gente vai continuar o assunto de geometria analítica. A gente vai passar para a base agora, depois do conhecimento de dependência linear, onde a gente tem uma base. Ela é formada por quê? Por três vetores, onde eles são representados na base. A gente tem algumas propriedades aqui. Por exemplo, se eu tenho três vetores numa base e somo com mais três vetores de uma mesma base, então eu posso somar já direto os vetores. Se eu tenho multiplicação de um escalar com essa base, vai ser então o escalar vezes cada vetor dessa base. Se eu tenho um vetor que ele é formado por três representantes na base, e eu tenho outro vetor que também é formado por outros três representantes na base, esses dois vetores são considerados LD se e somente se o A1, B1, C1 são os representantes e o A2, B2, C2 os outros representantes são proporcionais. Isso nada mais é do que se eu pegar o determinante de 2 em 2 vai ser igual a zero. Se eu tenho três vetores aqui, com seus respectivos representantes na base, eles vão ser LD se e somente se eu fizer o determinante de cada vetor, aqui é o vetor U, aqui é o vetor V e aqui é o vetor W, for igual a zero. Se eu tenho o vetor U e o vetor V, eles vão ser ortogonais se e somente se eu fizer a soma desses dois vetores, tirar a norma e o seu quadrado for igual a norma do vetor ao quadrado mais a norma do outro vetor ao quadrado. Se eu tenho uma base aqui formada por esses três vetores, E1, E2 e E3, essa base vai ser ortonormal se esses três vetores são unitários, ou seja, tem a norma igual a 1, e 2 a 2 ortogonais. Então, nada mais é do que, se eu tenho um vetor U, e ele é formado por vetores ortogonais, e eu tenho os coeficientes na frente, então a minha norma do vetor U vai ser igual aos meus coeficientes, a soma dos meus coeficientes ao quadrado e a raiz disso. Então, já pode seguir agora para os exemplos. Isso aqui, eu tenho dois vetores, são formados pela mesma base, só que com representantes diferentes. E eu quero escrever o vetor W em função da soma desses dois vetores. Então, nada mais é do que a gente substituir esses números dentro desse vetor aqui. Então, o que ficaria como? Ficaria W, vetor W seria igual a menos 3, o vetor U, que é menos 1, 2, 0, na base E, mais duas vezes o vetor V, 3, menos 3, 4, da base E. Então, a gente só faz a multiplicação, então ficaria o quê? Menos 3 mais 6, menos 6 mais menos 6, 0 com 8. Na base E. Então, o nosso vetor seria escrito da forma de 3 menos 12 que é 6, que é 3. Então, ficaria 9 menos 12 com 8 na base E. Então, fazer outro. Se eu tenho o vetor U igual a 1 menos 3 na base E,
vetor V igual a 2, 1, 3 na base E. Eu vou fazer U menos 2V. Então ficaria 1 menos 1, 3 menos 2 vezes aqui. Então ficaria 4, 2, 6 na base E. Então agora eu posso somar. Então ficaria 5, 1, 9 na base E. Pronto. Aí se eu tenho um terceiro exercício, para dizer se os vetores vão ser LI ou LD. Se eu tenho um U igual a 3, 10, 11 e V igual a 4, 7, menos 1. Então, esses dois vetores aqui, para eles serem ali, eles têm que ser proporcional. Então, eu pego o vetor, esse aqui, e divido por esse aqui. Então, ficaria 4 dividido por 3, 10 dividido, não, 7 dividido por 10, e menos 1 dividido por 11. Então, você pode ver que essas divisões aqui não são o mesmo número. Então, esses dois vetores são LI. Mas se eu tiver, por exemplo, outro conjunto de vetores, eu tiver U igual a 1, 7, 1 e V igual a menos 1 sobre 2, 7 sobre 2 e 1 sobre 2. Então, a gente já pode ver que esse vetor V é igual ao vetor U dividido por 2. Então, eles são LD. Se a gente tem, deixa eu ver, 3 vetores, por exemplo. Vou fazer aqui. 5. Se eu tiver 3 vetores, eu vou ter o vetor U. Eu vou colocar já em forma de matriz. O vetor formado por 1, 0 e 0. O vetor V formado por 200, 2 e 1. E o vetor W formado por 300, 1 e 2. Então, a gente tem que tirar o determinante. Se o determinante for igual a 0, é LD. Se o determinante for diferente de 0, é LI. Aqui, vou fazer por Kramer, mais fácil. 2, 300, 1. Então, ficaria igual o quê? Ficaria 4, 0, 0, menos 0, menos 1, menos 0. Então, ficaria 3. Então, esses 3 vetores são LI. Eu tenho uma base que é formada por E1, E2, E3, e eu tenho vetores F1, F2 e F3 formados por essa base, por esses vetores dessa base E. Então, para eu saber que F é também uma base, esses vetores F's aqui, que formariam uma base F, são LI e LD, então eu tiro o determinante. Então, eu peguei aqui o primeiro F1, 2, menos 1, 0, o F2, 1, menos 1, 2, e o F3, 1, 0 e 2. Tirei Kramer mais uma vez, ficou o determinante igual a menos 4, diferente de 0, então é LI. Então, esse conjunto aqui de vetores E de F é uma base. Então, se eu pego um sétimo exercício aqui, eu tenho um vetor U, que é uma base ortonormal
2 menos 1 em 3 de E. Então, para tirar a norma desse U, é só pegar os coeficientes dessa base. Então, ficaria 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado e mais 3 ao quadrado. Então, isso daria 14. Seria a norma do vetor U. Então, é isso. Qualquer dúvida, sugestão, é só entrar em contato. Me sigam nas redes sociais e até logo. Tchau!